Impressionante a má vontade com o nosso Cruzeiro. Valor, o Robert relacionado vai ser a nossa redenção financeira, tá, irmão? Além do Kaique. Você tem alguma dúvida disso? Projeta pra nós aí esse Bahia 1, Cruzeiro 1, por favor. De preferência daqui uns 4 anos pra frente, né? Pra gente poder, o Cruzeiro poder utilizar esses garotos bastante tecnicamente. O Robert é um desses jogadores da base, jogador de muita velocidade, jogador de lado de campo, ele é destro, mas joga tanto do lado esquerdo quanto direito. No Sub-17, ele jogava mais pelo lado esquerdo, no Sub-20 passou a atuar mais pelo lado direito. Jogador de muita velocidade, repito, boas tomadas de decisões, é desses jogadores que são bons valores, ninguém está falando de um novo craque aqui, mas é um jogador que tem muito potencial para crescer e está relacionado para essa partida. Você sabe a que idade, o Cruzeiro, ele tem 20 anos, 19 anos, perdão, é isso mesmo. Então, jogador com muita capacidade, muita velocidade e jogador que joga de cabeça erguida. E vejamos, o Pepa vai precisar, se não de utilizar, mas especialmente nesse mês de junho, de colocar mais jogadores da categoria de base que já estão num determinado patamar que possam ser utilizados no time profissional. Só um detalhe, a tendência do Cruzeiro contra o Bahia, o Bruno Rodrigues, né, ele está relacionado, a tendência é que ele entre como titular e no comando de ataque também, o Gilberto deve ser o titular neste jogo contra o Bahia. Vejamos como que o Pepa vai colocar esse time em campo, mas não deve fugir muito dessa característica. O grande mistério fica realmente por conta do meio-campo, né? O setor que o Pepa perdeu e que teve essa semana aí para, quem sabe, remontar um novo meio-campo que possa ajudar o Cruzeiro. Elton, você que é um grande torcedor do Cruzeiro, fala o que você ia falar aí agora, que você até já mexeu na cadeira, mas fala também desse assunto. Põe na tela. Não, o que eu queria falar era sobre o Bruno Rodrigues. 60 dias de férias também, Guto, me ajuda. Olha essa seca aqui, cara. Olha essa seca aqui, irmão. É complicado essa situação dos dois. Então, eu já levantei essa bola aqui. Eu acho que o Pepa também, ele poderia tentar buscar uma forma do meio-campo criar mais para esses jogadores. Eu acho que a forma que o Cruzeiro está jogando, se os times estão... Porque o que tem acontecido? O Atlético fez isso, o Flamengo fez isso, o Cuiabá fez isso, de anular ou levar mais problemas ou dificuldades para os dois laterais que o Cruzeiro tem e que estavam conseguindo levar essa bola até o fundo. Quando você diminui o espaço desses dois laterais, está tendo mais complicações para os dois atacantes lá na frente. Tanto o Gilberto, só para fechar, tá tranquilo, faz parte. Eu queria jogadores... Eu também discordo. Sabe, aquele 10, aquele cara que a gente sempre fica falando, pode ser o Nicão, pode ser o Danielzinho, esses jogadores de meio campo que levem a bola para esses atletas lá na frente. Então eu acho que faz parte, essa discordância faz parte e aqui a gente está no debate. Os caras estão perdendo gol. Essa questão, a tomada de decisão. A tomada de decisão de todos hoje eles estão os atacantes. Pode continuar. Não, pode continuar. A tomada de decisão. Você estava no seu raciocínio. O que você prefere, irmão? Sai de cima do muro. Eu não prefiro o quê? Dos dois ali? Gilberto, sem pensar 2 vezes. Eu também. Aliás, se você me fechar o olho aqui e sobrar aqui, eu tenho que pegar o Gilberto em qualquer lugar. Olha, o Gilberto, pegador. É muito O que você prefere, ceifador ou Gilberto? Não, o Gilberto. Pega o Gilberto em qualquer lugar, irmão? Então, gente, mas a questão não é só estar perdendo gols, gente. A questão não é só estar perdendo gols. Eu prefiro o Gilberto. Você tá passando pano pros caras. Gilberto também? Você tá passando pano pros caras. Os dois estão mal demais. Não. O Henrique Dourado, pra mim, especialmente, ele ainda tá pior do que o Gilberto hoje. Não que o Henrique Dourado seja ruim e tampouco o Gilberto seja ruim. Só que eles vivem um momento ruim no Cruzeiro. E eu acho que hoje a responsabilidade da perda de gols é deles. Assim, eu entendo que o Cruzeiro, em alguns momentos, foi bem marcado pelos adversários, que em alguns momentos os jogadores de lado, principalmente o Marlon e o William, tiveram uma marcação extra dos adversários. O Cuiabá fez isso muito bem, o Grêmio fez isso muito bem, o próprio Atlético fez isso muito bem. Então, assim, o Cruzeiro encontrou algumas dificuldades nos jogos recentes. Só que, além dos jogadores, talvez de lado, não viverem o melhor momento, os centroavantes têm uma responsabilidade absurda de desperdício de gols. Thiago, eles tomam sempre as piores decisões. Deixa eu só comentar. O grande jornalista Pedro Torres, ele fez um ótimo vídeo, inclusive está postado no meu Twitter, pessoal.
de análise do Cruzeiro. Não é somente a questão. O que o Elton está falando pode ser melhorado? Pode, Elton. Até porque o Cruzeiro perdeu o seu meio-campo que o Pepa montou em maio. É uma das missões dele. Ele tem que montar, não adianta, não vai voltar. O Ramiro está machucado, o Richard está fora, só tem o Vital. Ponto. Ele tem que montar um outro meio-campo. Mas o Pedro fez um vídeo mostrando onde tomadas de decisões ruins do Wesley, do Bruno Rodrigues, do Henrique Dourado, do Gilberto e do Vital. Então, além da pontaria, lances em que ele mostrou claramente que se o jogador às vezes faz um domínio e tem mais opções, mas os jogadores do Cruzeiro, infelizmente, estão tomando as piores decisões. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui, eu não vou citar nomes, tem hora que você tem que preservar o coleguinha. Mas quando o Atlético entrou naquela seca que estava criando, mas não estava ganhando jogos, os atacantes perdendo muitos gols, a culpa era do Cudê. Agora acontece a mesma coisa com o Cruzeiro e a culpa é dos jogadores. Mas essas situações... Então, eu pelo menos eu peguei e falei que o Pepa tem que buscar uma alternativa. Teve gente que não falou isso. Beleza, Pedrão? Qual gente quem, assim? Teve gente. Ele apontou pra nós dois. Qual a alternativa, então? Porque o elenco é curto. Mudar o sistema? Sabe uma alternativa que eu acho que poderia? Talvez... Tadinho, o Pedro ia falar. Eu mudaria o centroavante mesmo, porque o Galo, naquele período que o Galo passou a seca, você via que o sistema do Cudê estava montado, estava tudo montado, não estava funcionando, eram os jogadores mesmo. E a mesma coisa o Pepa. A situação do Cruzeiro, apesar de ter o meio-campo foi desfacelado, inclusive bons jogadores, o Ramiro poderia fazer o que o Elton falou, um condutor de bola, poderia levar a bola para criar mais oportunidades na frente, mas quem sabe testar o Nicão mais à frente, porque o Nicão não tem como mais jogar na ponta, gente. O Nicão na ponta esquece, assim, acabou. Não. Então tá, às vezes procurar uma terceira opção na frente. Aliás, ou até tirar um centroavante, sei lá, procurar um 4-4-2, alguma coisa um pouco diferente. Você desistiu do Nicão, ou Valu? Não, eu respeito a opinião dos colegas, mas sou assim, radicalmente contra. Acho que não tem tanto. O Cruzeiro tem mais coisas boas no momento do que para corrigir. Eu acho que mexer no sistema, tirar um atacante de referência, é você mexer demais. Eu acho melhor... Você quer que mude o sistema? Não exatamente. O Nicão pode ser a referência. Você não deixa o Pedro falar, irmão. Você não deixa o Pedro falar, o convidado não fala. Mas que sujeito desagradável. Cara, o Elton e o Valu fizeram isso comigo, você foi nem metade do que você foi. Acho que tem um problema seu comigo. A sua reação foi muito exagerada para com a minha pessoa. Mas tudo bem, pode seguir, Pedrão. E deixa esse boçal aí apresentando o programa dele. Nossa, que absurdo. Não, pode até manter o centroavante referente. Mas eu vejo assim, o Cruzeiro vai ter dificuldade em propor jogo em grande parte do campeonato. Foi situacional contra o Atlético, foi situacional contra o Grêmio. O Atlético deu a bola pro Cruzeiro mesmo, o Cruzeiro tem dificuldade de criar chance, e criou chance. O Everson foi o melhor jogador do Galo na partida. E eu acho que vai ter dificuldade nisso. Se você pensar nisso, mudar o esquema pode ser uma saída. Procurar por um terceiro homem mais rápido na frente, ou um outro cara no meio campo para levar a bola. O Nicão não é tão rápido assim, mas pode ser de opção. Às vezes o Robert, que o Valu falou, né? Não é a solução. Não é mais centralizado, não jogou, Valu? Cara, mas olha só, aí dele, o ano passado vocês estão sendo um pouco incoerentes, assim, você especificamente. O Bruno Rodrigues tem que jogar no lado esquerdo. Que grosseiro. A hora que ele está fixado no lado esquerdo, aí vamos tentar o Bruno Rodrigues de falso 9? Não. Você não pode matar o melhor jogador do time. Peraí. Eu tô com o Valu numa coisa que é o seguinte. Você mexe em duas, Não dá pra mexer em Bruno Rodrigues e Wesley hoje. Esses dois permanecem na deles. Bruno Rodrigues pela esquerda. Tá, mas e se ele não jogar, por exemplo? O Nicão pode ser o cara do centroavante, cara. Então, eu acho que o Nicão é o cara que pode ser eu não vejo, gente, assim, sinceramente, se os dois não estão bem, usa o Nicão de um falso 9, ontem eu tava no ar com o... Já teve algum momento. Tava no ar ontem com o Alexandre Simões e disse ao Simões que a minha dupla de zaga no Atlético, calma que nós vamos falar do Cruzeiro, tá? Só uma referência aqui. Era Fux e Lemos. Aí o Simões disse assim, Everton, quem acompanha os treinos, quem dá treinos, quem faz esse estudo para tomada de decisão é o treinador. Em resumo, o Simões queria me dizer, sua opinião não serve para nada. Mentira, não quis dizer isso não. Mas quando o treinador, olhando para isso que o Simões falou, e passa a preterir sistematicamente um determinado jogador, não é porque esse jogador não está treinando absolutamente nada. Eu estou me referindo à questão do Nicão, que vocês estão querendo meter no time aí de goela abaixo da torcida.
Então, não, a questão do Nicão, eu acho que O Pedro deve ser amigo do Nicão. Não, Pedro. Mas a situação... Não, é o Pedro. O Elton se conhece, cara. Sim, não, é Assim, porque você o falou assim, o Pedro, Pedro é amigo do que Pedro? Nicão. Você achou que era o Pedro do supermercado BH? Eu pensei Mercado nisso. BH. Eu falei assim, É. caramba, olha o que o HG tá Cara, que falando. o Pedro do BH tá tão importante assim no meio do caramba, futebol pô. que você fala Pedro, primeiro é ele, depois o do Flamengo. Depois. O Pedro no futebol é primeiro do BH, depois o do Flamengo. E terceiro é o Pedro, nosso convidado aqui, que tá tentando falar e você não tá deixando. Não, pode falar. Não, eu ia falar que eu tô achando o Nicão triste, cara. Eu tô achando ele triste. Ele já tava triste no São Paulo. Eu acho que tem algo Triste é ver o Nicão jogar, às vezes, sabe, né? além Vamos do combinar assim. futebol. Hã? Triste é ver o Nicão jogar, às vezes, né? Ou nem se esforçar Não, então pra agora eu, tal. tô falando da pessoa. Eu acho que é uma parte que tem que ter um pouco mais de respeito. Eu acho de verdade que o Nicão, eu acho que tá passando por um momento triste na vida. Triste. É de sentimento mesmo. Eu acho que é alguma coisa meio da cabeça do cara para ele estar se sentindo assim. Eu já falei. Eu acho que é uma questão que tem que ter uma preocupação. Eu acho que é uma coisa mais séria. Porque eu não vejo ele como eu via ele há tempos. Por exemplo, no Atlético Paranaense, ou nos primeiros momentos dele no São Paulo. Eu acho que ele já chegou um pouco mais triste, um pouco de cabeça baixa. Eu acho que ele não tem a confiança que ele tinha antes. Então eu acho que isso pesa pro atleta. E isso pode estar pesando para ele. Então eu acho que o futebol ele tem. Eu acho que é um momento pessoal dele que ele não está entregando. Sabe que eu não sei, sinceramente, a gente precisa saber separar as coisas, como você disse aí. Sim. Não sei se ele está passando por algum problema familiar, por algum problema pessoal, não sei. Olhando para campo e bola, o Machado, por exemplo, não é titular no Cruzeiro, mas entra, meu amigo. Ó, contando com o céu, na bola. né? Ele entra. E aí não é o que eu vejo, por exemplo, do Nicão quando entra. Entendeu? Exatamente. Agora, eu não posso julgar, porque olhando para a bola do Nicão, tá jogando nada e não deve estar treinando nada porque não está merecendo. Isso. Né? Então, olhando para campo e bola, eu vejo essa situação. Sim. Né? Essa situação. Não é porque o jogador não entra. E acho muito ele pode ser o cômodo. último, Acho muito cômodo, aliás, cômoda a situação dele em não explanar se há alguma coisa, não tem obrigação nenhuma. Não, mas se há uma dúvida por parte da torcida e nossa, acho que pode ser que... Aí tem parte da comissão técnica também, passar uma afastada no cara. É porque bola ele tem que jogar mais. Né? A mesma coisa se aplica ao Vargas no Atlético. É muito cômodo, cara. Muito cômodo. Tá lá, jogou bem, não jogou, não fala, não dá entrevista, não fala com ninguém. Ai, mas é o jeito dele. Meu irmão, você é uma pessoa pública. Você é um jogador de futebol, de um clube de milhões de torcedores. Aí você não joga, não treina bem, quando entra não demonstra nada, mas também não fala. Então fica aqui, ó, contrato vai passando, dinheiro vai pingando, aí acabou o contrato, você vira e fala, se lasca vocês aí, eu tô indo embora. Eu acho que só tem uma ué. coisa a ser considerada, assim, eu pelo menos dos treinos que eu pude ver, não vi ninguém literalmente roubando no treino nem nada. Só que o grupo, há uma competição até para se ir para o banco de reservas. E daqui a pouco, quando a janela abrir, vamos supor que o Cruzeiro traga aí, não sei se o Cruzeiro vai trazer reforços na janela, mas exemplo, tá, pessoal? O Cruzeiro traz mais 4 reforços aí Isso opinião ou informação? Não, é opinião. O Cruzeiro traz mais 4 reforços. Essa competitividade da lista dos relacionados, jogadores que são utilizados, vai aumentar mais ainda. Então, daqui a pouco, a situação do Nicão ela pode ficar mais complicada ainda e de outros jogadores que não estão sendo tão utilizados. Você não daria uma oportunidade para ele como centroavante? Cara, mas a hoje? oportunidade eu acho que tem que se explicar nos treinamentos. Eu não acho que nenhum técnico ele não queira dar oportunidade para um jogador que vá melhorar a equipe dele ou vá contribuir. Se o Pepa não está dando, ou no caso do Cudê, o Wagner Mancini, é porque eles acompanham o dia a dia e aí eu não tenho condições de falar. Mas assim, é porque assim, você me desculpa, velho. Quando a gente não dá ou não abre uma oportunidade pro Nicão, e cara, os dois centroavantes que são utilizados nessa função não têm rendido nada. Ali o Pepa não enxerga ele. Eu tenho essa convicção. De usá-lo ali, cara. Ele não vai ser usado ali, Ele já na foi minha usado opinião. ali em outras Sim, mas ocasiões. não vai acontecer. Se na boa não tá, assim mas se na boa não tá Paulo. rendendo, você vai improvisar, não mexe com isso não. Vem na minha, deixa eu te perguntar uma